Então, quando você fala em cadeia cinética, você não esquecendo, Gabriele, boa noite. Não esquecendo de você, gente, perguntem sempre, não deixa a coisa andar, tá? Não deixa a coisa andar, porque senão embola lá na frente. Sempre para, eu sempre paro, uma pergunta acontecer, eu vou parar, eu vou explicar, vou tirar dúvida, tá? Então é interessante sempre você estar com material na mão, com computador, no tablet, não sei, alguma coisa, e você está com um caderno do lado anotando alguma coisa, tá? Então é importante você fazer perguntas, ok? Então vamos lá. Então quando você fala em cadeia cinética fechada, eu vou dar, na verdade, duas definições, depois a gente vai dar andamento do material que está dentro dos slides que eu passei para vocês, tá? Então basicamente é o seguinte, olha só. Cadeia cinética é dividida em cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. São dois tipos de cadeia cinética, tá? Então, qual é a diferença entre uma e outra? Então, quando a gente fala de cadeia cinética aberta, cadeia cinética aberta é aquela que ocorre quando o segmento distal Daiane, boa noite. É aquela que acontece quando o segmento distal de uma extremidade se move livremente no espaço, resultando no movimento isolado de uma articulação. Então, por exemplo, quando você está sentado, por exemplo, numa cadeira, e a cadeira é mais alta do que o seu pé não consegue alcançar no chão, e você fica balançando as pernas, isso é uma cadeia cinética aberta. Quando você pega seu braço e fica fazendo movimentos, como eu estou fazendo agora, isso é uma cadeia cinética aberta. Agora, diferentemente, a cadeia cinética fechada é quando você, por exemplo, faz uma flexão e extensão de braço, faz uma prancha, tá? Em que todo o corpo está apoiado, tá? Então, é fácil entender. Cadeia cinética aberta é aquela que você não tem contato com alguma coisa, parede, chão, né? Assento. Quando você tem contato do seu corpo com alguma extremidade, chão, parede, assento, em que seus pés estiver fixado no chão, por exemplo, né, em que você levanta e senta numa cadeira, isso é uma cadeia cinética fechada. Você fechou o campo de ação do seu corpo em relação ao movimento. Tudo bem? Essa é a coisa mais simples do mundo, tá? Cadeia cinética aberta, corpo pendente, movimentos soltos. Cadeia cinética fechada, movimento fechado, movimento em que há contato com algum meio, ok? Então vamos lá, vamos pegar os slides agora. Então vamos lá. Cadeia cinética fechada é um método de exercício no qual o segmento está fixo ou encontra considerável resistência externa. Então quando você pega, por exemplo, alguma carga e faz um movimento de flexão, por exemplo, acima da linha do ombro, eu estou fazendo uma cadeia cinética, na verdade, aberta, tá? No momento que eu encosto a mão na parede e começo a tracionar, empurrando o meu corpo, né, e estendendo o meu cotovelo, isso é fechado. Então, essa abordagem resulta de um padrão previsível, né, são os objetivos de movimento das articulações incluídas na cadeia. Por exemplo, ao realizarmos a atividade de cadeia cinética fechada, que consiste em se sentar e observar um padrão previsível de movimento das articulações do quadril, do joelho ou tornozelo. Então, quando você faz, por exemplo, o ato de fazer o agachamento, né, com carga ou sem carga, o agachamento com carga ou sem carga é uma cadeia cinética fechada, tá? Eu acho que está difícil entender isso, gente. Tá fácil de entender? Boa noite, Sara. Então, a flexão do quadril depende do grau de dorsiflexão da articulação do tornozelo. Quer dizer, quanto menos mobilidade quanto menos estiramento, quanto menos alongamento você tiver da articulação do tornozelo, você terá mais dificuldade de fazer um agachamento, por exemplo. A atividade muscular predominante nesse exemplo é a contração excêntrica dos extensores do quadril. Extensores do quadril são os isquiotibiais, tá? Então, quando você está deitado, né, ventralmente, tem uma carga no seu calcanhar, em que você faz a flexão do joelho, boa noite, Vanildo, você faz a flexão do joelho, cadeia cinética fechada, trabalha os isquiotibiais, extensores do joelho, do quadril e do joelho. O treinamento cinético aberto é um método de exercício no qual o segmento terminal pode se movimentar livremente. O movimento de uma articulação não resulta
em um padrão de movimento previsível. Júlia, boa noite. O movimento previsível de qualquer uma das outras articulações incluídas na cadeia. Ou seja, o que é movimento previsível e imprevisível? Previsível é aquele que você direciona o movimento. Ou seja, eu tenho que fazer 10 repetições com flexão de joelho. É um movimento previsível. Movimento imprevisível, eu tenho que fazer 10 flexões. Eu não consigo, faço 5. Então, a previsibilidade e a imprevisibilidade. Os exemplos incluem chutar uma bola ou colocar os braços acima da cabeça para apanhar um objeto. Isso sempre com apoio, tá? O objeto do exercício da cadeia cinética fechada consiste em usar as forças de sustentação do peso e o efeito da gravidade para simular atividades funcionais. Que eu falei, o ato de você levantar da cadeira é uma cadeia cinética fechada. O ato de você fazer flexão e extensão de braços é uma cadeia cinética fechada. Quando você faz uma brincadeira de apoiar na parede, empurrar e voltar, e apoiar na parede e voltar, cadeia cinética fechada. Então, as seguintes características são comuns às atividades de cadeia cinética fechada. A interdependência do movimento articular, isto é, a flexão do joelho depende da dorsiflexão da articulação do tornozelo. Sim. Boa noite, Patrícia. A qualidade do movimento, seja qual for que você realize, seja em cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta, no caso aqui, nós estamos falando inicialmente da cadeia cinética fechada, depende a mobilidade das articulações. Conforme a articulação ela seja menos móvel, a qualidade seja um pouco menor, você tem uma qualidade inferior de movimento, tá? Alguma dúvida até o momento, gente? Vou perguntar de novo. Alguma dúvida até o momento na explicação de cadeia cinética fechada? Posso continuar? Bem, ainda na definição dos objetivos. Definição nós estamos falando até o momento. A definição eu acabei de falar o seguinte: quando você tem contato dos membros com alguma extremidade, você está fazendo um movimento fechado. Quando você não tem contato com esse membro, não é fechado, é aberto. Então, quando você senta, por exemplo, numa cadeira extensora e faz a extensão do joelho, isso é aberto. Ao ponto que você está em pé e faz o agachamento, é fechado, porque eu estou tendo contato das minhas extremidades com alguma estrutura. Quando eu faço flexão e extensão de joelho, de braços, quando eu faço um agachamento, quando eu faço a prancha, tudo isso é uma cadeia fechada, porque eu tenho contato. No momento que eu estou sentado, por exemplo, estou sentado num parapeito e eu estou balançando a perna. Estou lá vendo o mar no local, né? Esse parapeito, o mar, estou lá sentado e estou balançando a perna livremente durante a minha visualização do mar. Isso é aberto, porque não estou tendo contato da minha extremidade com o chão. Ficou mais fácil agora de entender? A definição é essa: contato e sem contato, fechado e aberto. Rayane, boa noite. Amanda, boa noite. Então, ainda na definição, o recrutamento das contrações musculares, que são predominantemente excêntricas, olha só, lembra quando a gente conversou, falando que nós temos dois tipos de contração, né? A concêntrica e excêntrica. Então, a predominância, né, do exercício de cadeia cinética fechada é a força excêntrica. Então, quando você fica numa prancha e por exemplo, né, você tem que ficar um período de tempo fazendo prancha, você está usando basicamente a musculatura excêntrica. Por isso que você não consegue ficar muito tempo numa postura, tá? E isso causa um desgaste, uma fadiga muscular intensa. Por isso o motivo dele estar falando que a predominância é de contração excêntrica. Há uma estabilização muscular dinâmica na forma de cocontração. Cocontração são outras musculaturas que estão, na verdade, utilizando o mesmo movimento naquele momento. Então, existem maiores forças compressivas articulares que resultam em menor cisalhamento. Cisalhamento é o contato, tá? É o atrito.
A estabilização proporcionada pela congruência articular. O que é congruência articular? É a relação de um osso com o osso, um osso com o outro osso, tá? Então essa estabilização, quando você tem uma contração e mantém ela por um período de excentricidade, mantendo aquela contração rígida, tá? Você tem uma congruência. Você pode ter uma ausência de congruência. O que é uma ausência de congruência? Por exemplo, uma luxação é uma ausência de congruência. A congruência é quando as articulações estão alinhadas, tá? Postura, sustentação de peso e contrações musculares normais. Então, quando você tem, vamos exemplificar, você trabalhou durante, 10 horas num dia e pegou um ônibus, foi para casa, pegou 2 horas de ônibus, em pé o tempo todo. Essa postura, essa sustentação de peso, ela na parte muscular, ela é fatigante, ela leva a fadiga. Então isso, em vez de você estar numa postura fechada, pelo relaxamento que você tem, pelo cansaço que você adquiriu do horário de trabalho, aí você não é mais uma postura adequada, é inadequada. Aí passa a não ser mais uma cadeia cinética fechada. Ela é um intermédio entre fechado e aberto. Então quando você mantém uma postura adequada, né, alinhado, em que os músculos estão equilibrados, você tem uma cadeia cinética fechada. Propriocepção aprimorada. Bom, o que é propriocepção? Quem viu o vídeo que eu coloquei lá no portal, a propriocepção são pequenas contrações e pequenos músculos que geralmente estão mais na extremidade do nosso corpo, que nos mantém em equilíbrio. Quando você sofre uma lesão do tipo entorse, luxação, que seja, esses micromúsculos, né, que estão nas extremidades, eles nos dão uma sustentação maior. Por isso que existem, nós vamos ver isso mais à frente na mecanoterapia, que existem certos aparelhos e movimentos, exercícios, em que você trabalha diretamente a propriocepção. Então, propriocepção é a sensibilidade que você tem na extremidade desses músculos menores que dão a sustentação do nosso corpo. Características comuns à atividade de cadeia cinética aberta agora. A independência do movimento articular, por exemplo, a flexão do joelho independe da posição da articulação do tornozelo. Então, quando você tem vamos lá, na fechada, depois fazer a comparação com a aberta. Quando você mantém, por exemplo, na flexão do joelho, o nosso pé apontado para baixo, tá? Em posição neutra. O que é a posição neutra? Ele nem está em flexão plantar, nem está em dorsiflexão. Aí eu estou falando aqui, se eu mantenho em posição neutra, eu estou em cadeia cinética fechada. Ao momento que eu estendo meu pé, né, faço uma flexão plantar e faço a flexão do joelho e automaticamente eu mudo esse padrão, eu sei que é difícil essa parte de você entender, tá, gente? Eu vou explicar várias vezes para você entender. Por quê? Boa noite, Kelly. Quando você faz um tipo de trabalho com o paciente, você tem que pensar, eu vou trabalhar de forma fechada ou de forma aberta com ele. Eu vou manter ele com apoio ou sem apoio, tá? Por exemplo, vamos lá, para exemplificar isso ficar mais fácil. Quando você precisa trabalhar com o paciente um pós-entorse de tornozelo, você vai trabalhar mais em cadeia fechada ou aberta, pelo que eu já falei até o momento. Vou perguntar, essa pergunta é para vocês. Um indivíduo sofreu uma entorse tornozelo, foi encaminhado para fisioterapia e precisa fazer exercícios. Você trabalhará mais com ele em cadeia cinética fechada ou em cadeia cinética aberta? Por quê? Qual o motivo? Eu iniciaria com fechada. Por quê? Eu acabei de falar que a propriocepção tem relação com contato. Tá? Não que eu não trabalhasse com aberta também, mas eu trabalharia com ela fechada inicialmente, porque eu iria diretamente em contato com a propriocepção. Tá? Eu posso usar os dois.
tá? Mas inicialmente eu começaria com a fechada, em que eu boto uma carga sobre a articulação, isso, em contato. Inicialmente fechada. Depois eu pensaria numa cadeia aberta. Tudo bem? Vamos continuar. O movimento que ocorre distalmente ao eixo não é... A gente tem que respeitar, Jaqueline, o seguinte, lembrar uma coisa que eu já falei várias vezes. O paciente, a gente respeita o limite da dor dele, mas não pode deixar que ele faça os movimentos. Isso é uma visão antiga, tá? A visão antiga que a fisioterapia tinha era a seguinte: tem dor, não faça exercício. Tem dor, não faça atividade. Vou repetir. Eu vou voltar já à ideia. Tem dor, não faça exercício. É uma visão antiga, tá? A visão hoje: realize o exercício no limite álgico dele. Ou seja, movimente a articulação até o limite de dor que ele venha a sentir. Se ele faz, por exemplo, uma flexão plantar do tornozelo a 20 graus e o limite é 50 graus, 20 graus hoje, pode ser que amanhã ele chegue a 25, depois chegue a 30, depois chegue a 40. Então, inicialmente, como eu tenho a ação dos músculos proprioceptivos, da sensibilidade, tem que estar mais em contato para melhorar a função e dar resposta neural, tá? Lá em cima, no nosso sistema nervoso central, eu trabalho inicialmente com cadeia fechada. Não que eu não vá trabalhar com cadeia aberta, eu vou trabalhar com cadeia aberta também, tá? Mas inicialmente é melhor eu fazer contato. E esse contato é cadeia cinética fechada. Tudo bem? Foi explicado? Entendido agora? Hein, Jaqueline? Foi ou não foi? Beleza. Então continuamos. Bom, a estabilização proporcionada por meios externos. Que tipo de estabilização é essa? A estabilização pode ser manual, você estabiliza o movimento. Ela pode ser manualmente ou ela pode ser por faixas. Existem aparelhos dentro da mecanoterapia, dentro da cinesioterapia. Não é questão de ser oposto, Amanda. Você não pode, por exemplo, colocar uma faixa elástica, a pessoa sentada com uma cadeira mais elevada e você fazer uma resistência para ele fazer dorsiflexão e depois de cima para baixo você fazer uma flexão plantar. Isso é uma cadeia aberta, tá? Mas como eu quero dar estímulos proprioceptivos, que o estímulo proprioceptivo, ele mexe com o sistema nervoso central, ou seja, ele manda estímulos dizendo que aquele componente articular, muscular, ligamentar, ósseo, está tendo um processo de reparação, de melhora, tá? Não que eu não vá fazer cadeia aberta, mas inicialmente eu começo com cadeia fechada, ok? Para dar esses estímulos proprioceptivos. Então, quando você deve ter visto já dentro do setor, uma meia-lua, tipo uma borracha, em que a pessoa fica apoiada sobre ela e fazendo movimentos ali. Você viu alguma prancha também que ele faça movimento. O balancinho, isso tudo é movimento proprioceptivo, é tudo exercício de propriocepção, tá? Então, a ativação dos mecanorreceptores limitada à articulação responsável pelo movimento e as estruturas circundantes. O que é o mecanorreceptor? São as estruturas sensíveis da pele que informam ao sistema nervoso central, ou seja, eu estou falando novamente de propriocepção. Quando você tem um estímulo bem periférico, tá? Em que eu mando ações musculares, ligamentares, articulares, eu estou mandando esse estímulo lá em cima para o sistema nervoso central. Tá? Isso são os mecanorreceptores que fazem a ação da propriocepção do movimento. Cadeia cinética fechada é um método de exercício, mas no qual o segmento está fixo e encontra considerável resistência externa, o que impede e limita sua movimentação livre, né? Por isso que não é uma movimentação livre, ela é com apoio, ou seja, o exemplo de novo, o agachamento, né? É uma cadeia cinética fechada. O leg press, quando você coloca os pés, né, naquele apoio de pés, empurra, é uma cadeia cinética fechada, ok?
Nem todos os exercícios podem ser classificados como sendo puramente cadeia aberta ou puramente cadeia fechada. Por isso que eu falei. Quando eu faço, por exemplo, um salto, eu salto, saio do chão, pulo, isso é cadeia cinética fechada e é cadeia cinética aberta. Tá? Eu saltar, pular. No momento que eu estou iniciando o salto, é fechada. No momento que eu saio do chão, é aberto. Então, nem todo movimento é somente fechado, nem todo movimento é totalmente aberto. Tá? Então, o ato de você saltar é cadeia cinética fechada. No momento que você está com o pé em contato com o chão, no momento que você sai do chão, é cadeia. Sim, o agachamento com o salto. No momento que você está apoiado no chão, ele é fechado. Saltou, já é aberto. Então não existe exercício em si. Agora, se você fizer o agachamento o tempo todo com os pés apoiados, é fechado. Tudo bem? Exatamente. Você entendeu agora perfeitamente. Definiu bem o intuito. Voltar ao padrão, a tentativa do padrão, do retorno ao padrão. Não é que a gente vai conseguir de um dia só, mas é a tentativa de voltar ao padrão, diminuir as sensações dolorosas, realinhar a articulação, realinhar a musculatura. Esse é o objetivo. Você entendeu tudinho agora. É importante pensar em termos de exercício de isolamento articular e de exercício em cadeia cinética. Os exercícios de isolamento articular envolvem atividades desenvolvidas por uma única articulação. Quando eu pego, por exemplo, eu quero trabalhar a flexão desse dedo. Coloco um elástico aqui e faço esse movimento. Isso é um exercício de isolamento articular. Quando eu coloco a carga na palma da minha mão e faço flexão do cotovelo e extensão dele, eu estou usando uma articulação. Então é uma atividade de exercício isolado. Tranquilo? Isso é fácil. O movimento produzido por esse exercício ocorre apenas distalmente no eixo da articulação. Ok. Esse exercício não leva em conta, nem depende da posição de outras articulações dependendo do mesmo membro. Agora, quando eu faço, por exemplo, a flexão e ao mesmo tempo eu faço uma flexão de ombro, aí não é movimento mais isolado. É uma cadeia cinética aberta com movimento de duas articulações. Um exemplo inclui a flexão em decúbito ventral, os exercícios de extensão na posição sentada. Como alternativa, os exercícios em cadeia cinética envolvem todo o segmento. O movimento produzido pela contração muscular ocorre da forma proximal e distalmente do eixo da articulação. Os exercícios de cadeia cinética dependem da posição e do movimento de todas as articulações conectadas em série. Por isso que o movimento de agachamento, ele abrange o peso do corpo, a força do quadríceps e o apoio dos pés do tornozelo. Então, por isso que ele está falando que ele exerce um apoio de todo o nosso corpo. No momento que você faz a flexão do joelho, a tendência do seu corpo é se voltar para frente, é fazer uma flexão. O que o corpo faz? Ele realinha, em extensão ele volta à posição neutra novamente, posição ereta. Por isso que os movimentos de cadeia cinética, ele envolve toda a ação corporal. Tá? Isso é fechada. A aberta, você pode limitar ou isolar até mesmo a articulação. Tá? Quando você faz a flexão e extensão do cotovelo, é cadeia cinética aberta. Eu não estou apoiado em nada, tem nada apoiado. Ao escolher a atividade de reabilitação, é importante levar em conta o tipo de contração muscular e de movimentos articulares necessários para o paciente conseguir sua função ótima. Isso aí não tem dúvida. Ocorrem diferentes tipos de contrações musculares e de movimentos articulares durante diferentes tipos de exercícios de cadeia cinética. Né? E o que ele quer dizer aqui? Eu posso usar o isotônico concêntrico, o isotônico excêntrico, eu posso usar o isométrico, eu posso usar só excêntrico, só concêntrico, só isométrico, independe. Por exemplo, pedalar uma bicicleta estacionária explora o uso de movimento de cadeia cinética fechada. Por que é fechada? Porque os meus pés estão apoiados no pedal. Eu estou sentado, apoiado no pedal, eu estou em cadeia cinética fechada. Se eu tivesse com o pé pendente, fazendo movimento lá na cadeira, não tivesse carga alguma, aí é aberto. Então o pé está fixo no pedal e encontra resistência, né? Porém está livre para se movimentar, resultando em uma predominância no tipo concêntrico
de contração, de contração muscular. Tudo bem até aqui, gente? A atividade em cadeia cinética fechada, de descer escadas, por exemplo, resulta em um segmento proximal móvel. A extensão do joelho representa o resultado da movimentação posterior e medial da parte do fêmur. Quando você faz um movimento de flexão para descer uma escada, depois você apoia e estende totalmente o joelho, tá? Eu tenho um movimento de congruência e não congruência, congruência e não congruência. A ação muscular consiste na contração excêntrica dos flexores do quadril, né? Flexão do quadril, você não faz a coxa indo para frente, isso é movimento cinesiológico, tá? Você faz o movimento da flexão da sua coxa à frente, depois você dobra o joelho, depois você apoia e estende o joelho, aí vem a outra perna fazendo o mesmo movimento cruzado, que nós chamamos de movimento cruzado alternado. Ao analisar atividades funcionais como caminhar, descer escada ou sentar-se, a determinação do tipo de contração muscular e de movimentos articulares são necessários para completar a tarefa, que poderia ajudar a orientar um processo de tomada de decisões acerca do tipo de exercício de cadeia cinética que você quer fazer. Se eu começar a pular numa perna só, tá? Pular numa perna só, eu considero isso como cadeia cinética aberta ou fechada. Bomba para vocês pensarem. Eu tenho as minhas duas pernas, mas eu resolvi pular numa perna só. É uma cadeia cinética aberta ou fechada? Quem dá mais? Os dois, tá certo. No ponto que eu apoio, tá? Eu posso fazer uma cadeia diferenciada, tá? O ponto que eu apoio, né? O ponto que eu apoio seria uma resposta interessante também. Fechada na perna de contato e aberta naquela que estivesse elevada. Também pode, mas eu estou fazendo os dois ali. Estou fazendo cadeia cinética aberta e fechada. Beleza. Acho que vocês estão entendendo direitinho o processo de cadeia cinética. Estou entendendo direitinho. Nem todos os exercícios em cadeia fechada são funcionais. De maneira semelhante, nem todos os exercícios de cadeia aberta devem ser rejeitados, por serem atividades sem apoio do peso, né? Ele está falando aqui, ó, cadeia aberta, eu estou sentado numa cadeira, coloquei uma caneleira no meu tornozelo, meu pé está mais elevado do que a cadeira, eu estou fazendo extensão do joelho, tá? Não rejeitar nenhum deles, quer dizer, ele não está dizendo que você não pode fazer, tem que fazer somente aberto ou somente fechado, não, você tem que usar os dois. Por isso que eu falei, o indivíduo lá atrás, aquele indivíduo que sofreu entorse tornozelo, eu vou usar os dois momentos? Sim. Só que um momento eu vou usar mais uma e outro momento eu vou usar mais a outra. Eu posso usar os dois tipos de cadeia, a fechada e a aberta, com essa pessoa no processo de recuperação. Deve ser procurada uma abordagem mais pragmática na escolha das atividades de reabilitação. Às vezes convém, durante a reabilitação, prescrever exercícios em cadeia cinética fechada, que não sejam funcionais. Então, o ato de você pular numa perna... Bom, cama elástica. Vamos lá para a cama elástica agora. Quando eu estou na cama elástica, eu estou pulando com os dois pés, é cadeia cinética fechada. Aí eu começo a pular numa perna e torço para outra, e passo para uma, e passo para outra, passo para frente, alternado, cruzando as pernas, cruzando uma perna, pulando duas vezes numa, pulando duas vezes do outro. Você vê que a todo momento, nesse caso, eu estou fazendo as duas cadeias cinéticas, a aberta e a fechada. E isto é também trabalho proprioceptivo. Tá ficando claro? Tá ficando mais fácil ainda agora de entender. Por exemplo, se considerar um paciente incapaz de se levantar a partir da posição sentada, eu vou ensinar isso na prática quando a gente retornar, para vocês entenderem, dependendo da posição que você apoia o pé, tá? Dependendo da posição que você apoia o pé para se levantar, um à frente e o outro atrás, é difícil você levantar. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Senta numa cadeira,
coloca um pé bem alinhado, 90 graus, e coloca o outro pé à frente, bem à frente, quase 2 pés à frente. O pé de trás não pode fazer esforço algum para levantar, só o pé da frente. Vamos ver se você consegue levantar sem apoiar as mãos. Não consegue. Você pode ser o cara mais forte do mundo, não consegue. Por quê? O centro de gravidade, que deveria estar entre as suas pernas, está lá na frente. E o centro de gravidade sendo colocado muito à frente, você não tem equilíbrio, você não tem força para deslocar um centro de gravidade. O seu centro de gravidade está aqui, o seu ponto de apoio está lá na frente. Depois já faz isso na prática, você vai ver que não dá para fazer, não dá para levantar. Quer dizer, isso é um erro, na verdade, de um tratamento de cadeia cinética. Os exercícios com cadeia cinética aberta, feitos no momento apropriado e combinados com exercícios de cadeia cinética fechada, feitas em conformidade com as necessidades e objetivos do paciente, proporcionam um programa de reabilitação integrado e abrangente. Pronto, resolvido. O que eu tinha falado lá no início. Posso usar os dois? Posso. Posso iniciar um e depois terminar com o outro? Posso. Posso usar os dois? Posso. Não importa. Tá? Mas eu, Nelson, estou falando eu inicio com cadeia cinética fechada pelo menos 2 sessões, depois eu posso misturar aberto e fechado. Contração muscular, princípios fisiológicos. Os exercícios de cadeia cinética fechada estimulam as cocontrações musculares. A aproximação articular e a congruência articular, quer dizer, a contração isométrica, a contração isotônica, a contração excêntrica, ou concêntrica ou excêntrica, ele ajuda na congruência articular. Ao ponto que você tem, por exemplo, uma lesão central, tá? Uma lesão central, um AVC, por exemplo, eu posso ter geralmente acontece com incongruências de ombro, de cotovelo, de quadril, tá? Por isso aquela mão flácida, aquele membro superior flácido, proporcionando assim uma estabilização dinâmica e contração postural ao redor da articulação, ou seja, uma articulação alinhada, padronizada, sem comprometimento. A estabilidade é aprimorada em uma posição com apoio do peso. Por exemplo, as atividades com apoio do peso reduzem o grau de cisalhamento, ou seja, a carga ela tende a afastar um pouquinho a articulação. Isso é normal, tá? Não vai causar lesão nenhuma. Tanto que os exercícios musculares em que você faça dentro do alinhamento anatômico, a possibilidade de lesão é quase nenhuma, tá? Essas atividades estimulam a cocontração dos músculos isquiotibiais, por exemplo, proporcionando estabilização dinâmica que resulta em melhor contenção postural e apoio adicional para a articulação. Eu não sei se vocês lembram quando eu expliquei que o nosso corpo, na verdade, ele tem uma ação cruzada. Vocês lembram disso? Nosso corpo tem uma ação cruzada. Eu falei isso lá, acho que não me engano, na cinesiologia. Então eu tenho, vamos lá. Anteriormente, eu tenho os músculos abdominais, em apoio, em ação cruzada, eu tenho os isquiotibiais. Já o quadríceps se realinha de forma cruzada com os extensores da coluna, os paravertebrais. Então, eles trabalham de forma cruzada. Abdominais com isquiotibiais, quadríceps com os extensores, os paravertebrais. Então, esse é o equilíbrio cruzado, que é onde o centro de gravidade está posicionado no centro do quadril. Então, se eu tenho um reto abdominal muito forte, automaticamente eu tenho os isquiotibiais muito fortes também. Se eu tenho um quadríceps fraco, eu tenho os paravertebrais fracos. Esse é o desequilíbrio muscular que pode causar problemas na coluna vertebral. Essa é a contenção postural que ele fala aqui. Os fatores biomecânicos que contribuem para a estabilidade articular agem através da geometria das superfícies articulares na aproximação articular e estimulação dos receptores. Aqui são os mecanoceptores, são a propriocepção, novamente falado. A geometria das superfícies articulares parece ajudar na redução do deslocamento tibial, ou seja, a contração parece, não, mas não, ele mantém a contração. Por quê? Eu tenho, além de músculos, tendões, ligamentos, dando sustentação articular. Se um desses romper, eu tenho incongruência. Tá?
O controle do deslocamento tibial anterior foi conseguido em estudos cadavéricos a submeter o joelho a uma carga. O tibial anterior, quando ele é utilizado em grande escala, né, ele é o principal motor da dorsiflexão do tornozelo, ele age dificultando, quando você faz movimentos excessivos de dorsiflexão, ele causa um deslocamento da tíbia. Geralmente o deslocamento da tíbia é lateral. E esse deslocamento lateral da tíbia pode causar um comprometimento do ligamento cruzado anterior. Tá? Por isso que no slide anterior ele fala do ligamento cruzado LCA, ligamento cruzado anterior. As atividades em cadeia cinética fechada fazem aumentar a aproximação da articulação do tornozelo, por exemplo, né? Quando você joga a carga do seu corpo num agachamento, a tendência é você aumentar a congruência articular. Isso é bem claro, né? O seu peso, a ação da gravidade, está te empurrando para baixo. E conforme você faz um movimento de flexão e extensão ao tornozelo, ele mais se aproxima. Isso eu posso demonstrar para vocês também numa técnica de Mulligan, né? Porque a técnica de Mulligan é uma técnica articular, é uma cinesioterapia e é uma cinesioterapia de mobilidade, tá? Porque existem manobras e técnicas passivas e existem manobras e técnicas ativas. Só de moto não é mole. Então existe, por exemplo, a comparação entre a técnica de Mulligan e a técnica de Maitland. A técnica de Maitland é uma técnica articular passiva, enquanto que a técnica de Mulligan é uma técnica articular ativa. Nós, semana que vem, nós vamos conversar por uma técnica muscular, tá? Ela é ativa e passiva ao mesmo tempo. Tá? Vai ser uma aula sobre técnica articular. É uma técnica cinesioterápica para diminuir dor muscular. Vamos continuar aqui. Um apoio adicional para o uso de exercícios. Um apoio adicional para o uso de exercício em cadeia cinética fechada na reabilitação é proporcionado pela remodelagem constante dos tecidos. Lei de Wolff indica que a resistência dos ossos aumenta ou diminui à medida que as forças que atuam sobre o osso aumentam ou diminuem. Bom, isso é uma pesquisa feita há uns anos atrás por um fisiologista brasileiro, em que ele demonstrou que o exercício em si, ele melhora a consistência do osso. Como é que foi feito? Foram analisados 100 pessoas com idades superiores a 75 anos de idade, em que essas pessoas todas faziam 2 exercícios apenas. O leg press, são pessoas idosas, o leg press em 75 e 90 anos, tá? O leg press e o agachamento corporal. Todos foram avaliados com o sentido da lei de Wolff e todos foram retirados uma gotinha de sangue do lobo inferior da orelha e foi analisado em laboratório a quantidade de cálcio circulante naquele momento do exercício. 100% dos casos mostraram que todo exercício em que você faça congruência óssea, ou seja, compressão sobre os ossos, eu estou falando das trabéculas e eu estou falando dos músculos que tracionam também os ossos, e eles melhoraram. Então, em 100% dos casos, houve melhora, inclusive, de casos de osteopenia, que é um caso de perda de cálcio elevada, perto de 10%, só que a osteopenia ela pode ser, vamos dizer assim, retirada do corpo, diminuído o problema, ressarcindo a quantidade de cálcio com movimentos de congruência. Tá? Então, exercício de agachamento médio, não total. O total pode causar lesão de ligamento. Tá? E o leg press são excelentes exercícios para os ossos. A flexão e extensão de braços são excelentes exercícios para os ossos. Então, o que você conclui? Olha a minha conclusão agora. Os exercícios de cadeia fechada trabalham tanto a parte óssea quanto a parte muscular intensamente. E as cadeias cinéticas abertas, elas trabalham pouca intensidade os ossos e muitos músculos. Tudo bem? Ou repito?
Dois momentos. Eu falei sobre a lei de Wolff, né? Sobre a ação de tensão sobre o osso, tá? A congruência. Os exercícios de cadeia cinética fechada que exigem que a carga do meu corpo esteja em contato, tá? Ele atua mais intensamente na parte óssea. Não que ele não trabalhe a parte muscular, mas ele trabalha intensamente na parte óssea. Já a cadeia cinética aberta, ele trabalha mais intensamente o músculo e menos sobre os ossos. Foi ou não foi? Como eu tenho uma carga maior do meu corpo sendo jogado em cima dos meus ossos, né? Então o ato de andar, o ato de caminhar, o ato de você fazer um agachamento, o ato de você correr é um trabalho intenso nos ossos. Tudo bem que pode acontecer desgastes, natural. Quem não vai ter artrose no momento da fase adulta? Todos, tá? Todos. Entendido agora ou não? Todo mundo entendeu? Eu repeti. Entendido isso? Ou não entenderam, gente? Ok, Samuel. Então podemos prosseguir. Os fatores... Não entendeu? Eu repito. Eu tenho dois... Nós estamos falando sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Ok? Quando você faz, por exemplo... Quando você está fazendo... Só um instantinho, agora eu vou explicar. Quando você está fazendo um trabalho de congruência, ou seja, um agachamento, ou um leg press, por exemplo, eu tenho uma tensão jogada sobre os ossos. Tá? Isso dá mais consistência na parte óssea. Isso está comprovado cientificamente. Tá? Agora, quando o membro está totalmente pendente, eu estou fazendo um movimento de extensão e flexão, por exemplo, do joelho, eu estou usando mais a musculatura. Não que os ossos não estejam agindo, sim, porque se não tivesse a ação, origem e inserção de um músculo, eu não teria movimentação articular. Mas a tensão dada no agachamento, a tensão dada no leg press, ele faz tensão sobre o osso. Ou seja, as trabéculas ósseas são trabalhadas dando consistência para o osso. Isso é uma prova que a osteopenia pode ser retardada, ou até a osteoporose ser retardada também. Foi agora ou não? Ok. Então vocês já sabem que o paciente da gente, se for um paciente idoso, é interessante a gente fazer atividades que causem tensão na parte óssea, tá? Isso é importante. Nem que seja um pequeno agachamento, que ele faça 20 graus de flexão, 30 graus de flexão, mas é interessante para ele. Alguns de vocês, e eu já falo para vocês já antecipadamente, eu digo que a fisioterapia que vai mandar daqui a mais uns 10 anos é a gerontologia, não tenha dúvida. A gerontologia. A nossa população está cada vez mais envelhecendo. O idoso tem problema articular, tem problema muscular, tem problema cardíaco, problema respiratório, problema reumático e vai. Tá? Continuando. O tecido ósseo, quando solicitado, responde a estímulos externos. Sim, é aberto, com certeza. Atualmente tem se dado muita importância dos exercícios para a preservação da saúde como um todo, em especial da saúde cardiovascular, muscular e óssea. Tudo bem. Os fatores biomecânicos que contribuem para a estabilidade articular agem através da geometria das superfícies articulares, da aproximação articular e da estimulação dos receptores articulares. Então ele está falando novamente da tensão dada sobre os ossos e dos proprioceptores. A formação ou reabsorção óssea estão diretamente relacionadas à natureza dos estímulos fisiológicos. Ou seja, se você fica muito tempo acamado, você tem uma perda óssea. A probabilidade de você ter osteoporose, uma pessoa que fica 2, 3, 4 meses numa CTI, é imenso. Ao ponto que essa pessoa esteja fazendo algum tipo de atividade ainda no CTI, a probabilidade de ter uma perda de massa óssea diminui bastante. Ok? Por isso que eu falo sempre, nosso corpo não foi feito para estar parado, e sim para estar em movimento.
Os fatores biomecânicos que contribuem para a estabilidade articular agem através da geometria das superfícies articulares, da aproximação articular e da estimulação receptora. Essa frase eu já falei, está sendo repetitiva. As fibras colágenas se organizam ao longo das linhas de estresse mecânico. Quanto mais estímulo você promove ao músculo, ao osso, melhor a consistência das fibras, tá? Isso é particularmente importante na reabilitação dos pacientes após lesões ligamentares, né? Lesão de ligamento cruzado, lesão de tornozelo, lesão de ombro, tudo isso tem uma ação de lesão ligamentar. Uma mudança gradual do estresse mecânico através do tecido lesionado ao longo das linhas biomecanicamente consistentes pode ajudar a fortalecer o tecido lesionado e ajudá-lo a resistir a uma nova lesão. Ou seja, a musculatura forte pode não gerar uma nova lesão. Exemplo, só essa semana, gente, eu tive 12 pessoas perguntando sobre lesão de ombro para mim lá dentro do canal do YouTube, tá? E a colocação deles é a seguinte: poxa, doutor, eu tenho tido luxação de repetição no ombro. Grava essa frase que eu vou falar agora. Toda luxação ou toda entorse que se repita 5 ou mais de 5 vezes num período de 12 meses, não é tratável mais pela fisioterapia, é cirúrgico. Vou repetir a frase. Toda lesão de luxação ou entorse que se repita 5 ou mais do que 5 vezes num período de 12 meses, não é tratável pela fisioterapia, é causa de cirurgia, tá? Ou seja, os ligamentos que dão a consistência articular não estão dando mais sustentação para aquela articulação. Tem que ser feita uma rafia, ou seja, um corte numa parte do ligamento, a união e a recomposição. Essa articulação não tem mais sustentação. Ele vai ter luxação de repetição, né? E ele não vai ter cura nunca, ok? É importante impor um estresse mecânico gradual aos tecidos moles em fase de cicatrização, colocando-os em uma posição funcional durante todo o processo de reabilitação. Sempre os padrões. Mas, Arthur, o seu deslocamento de clavícula foi o quê? Articular? Como é que foi? Foi fratura? Como é que isso aconteceu? Como é que foi, Arthur? Foi luxação? Foi deslocamento? Judô? Bateu de lado, né? Uma queda. Mas ela voltou ao normal ou ela está sobreposta? Ou colocaram placa e parafuso? Então ela luxou, né? Ela sobrepôs. Você viu o vídeo dessa semana? Eu estava falando de fratura de clavícula. O vídeo que eu fiz essa semana foi sobre fratura de clavícula. É um dos ossos mais chatos de ser tratado. Posso falar uma coisa para você? Toda luxação, quem faz redução é recolocação do osso no lugar, só médico, tá, gente? Nós não podemos, dentro do nosso máximo que nós podemos fazer, não podemos reduzir luxação. Só médicos, não pode, porque às vezes o osso está posicionado numa região onde passam vasos importantes ou nervos importantes, e se a pessoa não souber esse trajeto anatomicamente, pode lesionar um vaso, causar uma hemorragia interna e a lesão total de um nervo e perder o movimento. Ok? Isso não é nossa função, isso é a função de um médico. Continuando. Por exemplo, ao reabilitar um paciente com lesão do ligamento deltoide medial, ligamento deltoide nós estamos falando do tornozelo, a posição de pé durante o exercício em cadeia cinética fechada é importante para controlar a quantidade de estresse imposto ao tecido em fase de cicatrização.
Vocês conhecem a técnica de bandagem funcional, né? A colocação daquelas faixas onde você tenta reposicionar a articulação. Ela funciona com uma estrutura externa músculo-ligamentar para tentar dar conformação. As lesões de tornozelo é mais comum a entorse em inversão ou em eversão? Vou perguntar de novo. As entorses de tornozelo são mais comuns em 95% dos casos em inversão ou em eversão do tornozelo? Lembrando que inversão é o movimento da planta do pé para a parte interna do corpo, e eversão é o movimento da planta do pé voltada externamente ao corpo. 95% das lesões de tornozelo são em inversão. Inversão. Não é eversão, é inversão. Tá? E a inversão, exatamente naquela posiçãozinha, bem na ponta ali do maléolo, um pouquinho à frente, 2 dedos à frente, está ali o ligamento deltoide. Tá? Então, quando você tem uma lesão do ligamento, esse é um grau 1 de uma lesão de tornozelo, o ligamento tende a sofrer um esgarçamento. Tá? Nesse esgarçamento, se você faz o movimento novamente, ele pode até romper. Por isso que quando há imobilização por gesso, ou por bota, ou por até mesmo uma bandagem funcional, o pé fica voltado mais para a parte externa. Por quê? Eu estou dando um tempo para que aquele ligamento, né, ele se recomponha, tenta se recompor. Tá? Mas se isso acontece repetitivamente, não tem jeito, ele vai acabar rompendo. É como um elástico que você estica, solta, ele volta ao normal. Só que chega uma hora que esse elástico vai esticar tanto que não vai dar mais consistência, não vai segurar mais nada. Isso são os nossos ligamentos. Ao permitir que a articulação subtalar fique excessivamente pronada, impõe-se um estresse indesejável ao ligamento deltoide medial, é o caso da entorse. A justificativa neurofisiológica para o uso das atividades de cadeia cinética fechada na reabilitação é proporcionada pela estimulação do sistema proprioceptivo, sempre. A propriocepção é uma forma especializada de toque, representada pela sensação de movimento articular, ou seja, sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é o movimento articular e muscular com percepção central. Quer ver um exemplo? Teve um programa uns anos atrás, o do Faustão, em que o Oscar foi colocado num quarto em que foi apagado totalmente as luzes, mostraram para ele a cesta, a distância. Depende do objetivo, né, Samuel? Depende do objetivo que você queira, tá? Então, assim, o cara foi colocado dentro... Depende do objetivo. Prevenção, sim, tá? Mas a bandagem funcional em si, ela é feita para realinhar, remodelar, realinhar uma articulação, dar um descanso para ela, na verdade. Tá? Então, a sinestesia é aquilo que você treina sem observar, está medido no sistema nervoso central, está guardado aqui dentro. O Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo, né, americano, ele treinava de olhos vendados, ele colocava uma venda em cada posição, ele olhava onde ele estava, colocava uma venda dele e ele arremessava, com olhos vendados. Ele acertava 80% das cestas com os olhos vendados. Isso é sinestesia, é treinar o nosso cérebro mesmo sem visualização, tá? É a sensibilidade cerebral. Então, a sinestesia é a posição articular, a sensação de posição articular. Então, você conhece, ele sabe exatamente a força, a velocidade que ele vai ter que empreender para acertar a bola na cesta sem visualizar nada. Isso foi feito com o Oscar na época. Colocaram ele num quarto escuro, ele não via absolutamente nada, acenderam a luz, mostraram a ele a cesta, apagaram a luz e mandaram que ele fizesse 10 arremessos à cesta. Ele acertou 8. Isso é sinestesia. Os receptores sensoriais consistem em mecanoceptores, os nossos receptores, encontrados nos músculos das articulações, nas estruturas periarticulares e na pele. Nossa pele é o órgão mais sensitivo do corpo, né? Os nossos receptores. Sim, com certeza. Sim, a sinestesia trabalha na parte labiríntica, com certeza, com certeza. Então, quando você fala de sensibilidade, eu estou falando de pele, né? Nossos receptores, mecanoreceptores, pele, sensibilidade, ok?
3 órgãos tendinosos de Golgi, os receptores cutâneos, foram identificados como estruturas que proporcionam o influxo sensorial do sistema nervoso central, a sensibilidade. A deformação e as cargas impostas aos tecidos moles que circundam uma articulação induzem mecanorreceptores e transformam a energia mecânica em impulsos elétricos. Essa energia mecânica em impulsos elétricos nada mais é do que a ligação do nervo, né, que a gente chama de placa motora, ao sistema nervoso central, ou seja, nervo, medula, cérebro. Os impulsos elétricos são transmitidos para e são integrados pelo sistema nervoso central de forma a produzir uma resposta motora, né? Ou seja, voluntária, resposta motora voluntária. Existem respostas motoras involuntárias, ou seja, o peristaltismo, por exemplo, do estômago, dos intestinos, do esôfago, são contrações involuntárias. A sístole e a diástole do coração são contrações involuntárias. Nós estamos falando aqui especificamente de contrações voluntárias, tá? Os mecanorreceptores podem ser classificados como sendo de adaptação rápida ou lenta. Foi aquilo que eu falei uma vez na sala com vocês. Existem fibras lentas e fibras rápidas, né? As fibras lentas são aquelas chamadas de fibras de resistência. É aquela que você suporta uma quantidade grande de movimentos, tá, com cargas baixas. E as fibras rápidas são aquelas que você usa, são fibras utilizadas para cargas elevadas e poucas repetições. São fibras de força. Os receptores sensoriais consistem em mecanorreceptores e nociceptores encontrados nos músculos, articulações, isso nós já falamos, e periarticulares na pele. Os mecanorreceptores de adaptação rápida, como os corpúsculos de Pacini, são células de sensibilidade na nossa pele. Nós temos vários receptores: frio, calor, pressão, dor, tá? Esses receptores de adaptação rápida são considerados capazes de detectar uma mudança súbita de movimento articular, aceleração e desaceleração. Gente, isso tudo que a gente está falando aqui é propriocepção. Fibras de sensibilidade, de dor, de movimento, tudo isso é pele. Pele ligada ao músculo, ligado a nervo, ligado à medula, sistema nervoso central. A ação voluntária do movimento, a ação voluntária da sensibilidade. Isso é propriocepção. Os mecanorreceptores de adaptação lenta emitem um nível constante de impulso e são considerados capazes de detectar a posição do membro no espaço. Isso está onde? No sistema vestibular. Tá? Isso está no sistema vestibular. A parte de adaptação lenta emite movimentos constantes de impulso, são considerados capazes de detectar a posição do membro no espaço. Sistema vestibular. O sistema vestibular nos diz: estou sentado, estou andando, estou de pé, estou rolando, estou pulando. Isso é a parte de impulso da posição no espaço. Isso também é propriocepção, tá? O conhecimento corporal da forma com que você está se locomovendo ou se posicionando também é propriocepção. Os receptores articulares incluem tipo 1, que são as fibras de Ruffini, tipo 2, a de Gauss, Mazzoni ou de Pacini, o tipo 3, o tipo de Golgi, o tipo 4, terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, por exemplo, estão ligadas a cada pelo do nosso corpo, tá? Cada pelo do nosso corpo tem um músculo. O músculo é o diretor dos pelos, tá? Quando você sente frio, sente calor, ou você fica arrepiado por alguma coisa, nós estamos falando de terminações nervosas livres, né? São os músculozinhos de cada pelo do nosso corpo que entram em contração quando você tem um estímulo de frio, um estímulo de calor, onde os pelos ficam eretos e rígidos, né? O movimento de uma articulação fornece ao sistema nervoso central informação contínua acerca da posição do movimento dessa articulação. Está falando de novo de propriocepção. As atividades executadas com apoio do peso corporal estimulam receptores do tipo 2, 3 e geram sinal. Ou seja, fibras de sensibilidade de carga de peso sobre o corpo. São fibras de sensibilidade que estão na nossa pele. Os receptores tipo 1 estão presentes na camada fibrosa da cápsula articular e se distribuem extensamente nas articulações proximais. Ou seja, esse tipo de fibra, ele nos estimula, na verdade, se está forte ou fraco o estímulo que está sendo dado no local.
O movimento de uma articulação fornece ao sistema nervoso central informação contínua acerca da posição do movimento dessa articulação. Ok. As atividades executadas ao apoio do peso corporal, por exemplo, o peso corporal, as fibras 2 e 3, eu estou falando de cadeia cinética fechada. Estou unindo a propriocepção com cadeia cinética fechada. Só um instantinho aqui, só, gente. Tá. Os receptores tipo 1 estão presentes na camada fibrosa da cápsula, já falei isso, e se distribuem extensamente nas articulações proximais, a sensibilidade de peso, forte ou fraco. Esses receptores monitorizam a velocidade, a direção do movimento articular e a posição angular. Os receptores tipo 1 respondem quando é aplicada a pressão articular na superfície das articulações. Vou fazer uma proposta a vocês, isso fora da aula, tá? Que vocês leiam o sistema tegumentar. Anatomia do sistema tegumentar. Anotem aí, por favor. Anatomia do sistema tegumentar. Anatomia do sistema tegumentar, eu estou falando de pele, de unha, de pelos do corpo, tá? E dentro da anatomia vai falar muito bem, mais precisamente, sobre isso aqui. Fibras tipo 1, 2, 3, terminações nervosas livres, tá? Leiam sobre isso. Anatomia do sistema tegumentar. Estou falando de pele, unha, pelos do corpo. Os receptores tipo 2 são pequenos, encapsulados, encontrados na superfície tendinosa e na superfície interna da cápsula articular. Isso aqui é só informação anatômica, tá? Esses receptores detectam os movimentos articulares rápidos e respondem à pressão profunda. A compressão perpendicular da cápsula articular quando exercida em uma postura, um apoio de peso corporal. Então essas fibras aqui, por exemplo, elas informam para a gente se a minha postura está adequada ou ruim. Tá? Então, se eu estou numa compressão perpendicular e minha postura está errada, eu estou com uma fadiga muscular que não está deixando que a minha postura seja adequada, são essas fibras que estão informando o nosso corpo. Ok? Nada no nosso organismo funciona separadamente, tudo está interligado. Os receptores tipo 3 estão presentes nos ligamentos intrínsecos e extrínsecos ao redor das articulações. Geralmente as regiões extrínsecas e extrínsecas estão mais em mãos e pés, tá? Os estímulos de receptores 3 ocorrem de acordo com a velocidade do movimento articular e a força da gravidade, isto é, o apoio do peso. Ok. As atividades em cadeia cinética fechada utilizam a força da gravidade para estimular esses receptores, tanto a fechada quanto a aberta. Mais a fechada do que a aberta, tá? Porque eu tenho contato. Aí esses estímulos, fibras 1, 2, 3 e terminações nervosas livres, respondem diretamente à cadeia cinética fechada. Um apoio neurológico adicional para o uso de atividade de cadeia cinética fechada é proporcionado pelo retreinamento do equilíbrio no sentido de posição após a lesão articular. É o caso da entorse do tornozelo. Quando você, por exemplo, no balancim, se posiciona e o pé fica instável para você manter o equilíbrio. Eu estou trabalhando a propriocepção, eu estou usando essas fibras de sensibilidade e eu estou trabalhando a musculatura fina do meu tornozelo. Você vê como é que a coisa é técnica, né? Você está fazendo um exercício, mas a coisa é extremamente técnica. Eu entender o funcionamento neurofisiológico, o que está acontecendo naquela articulação, como é interessante a anatomia do corpo humano, como é que ela funciona adequadamente para você trabalhar um paciente. Você entender o funcionamento da articulação, o entendimento dos ligamentos, como é que eles são posicionados e o que existe de estímulo ali para você ter uma recuperação adequada. O movimento de uma articulação fornece ao sistema nervoso central informação contínua acerca da posição do movimento dessa articulação. As atividades executadas com o apoio do peso corporal estimulam os receptores tipo 2 e 3 e geram um sinal. O equilíbrio, isso é o controle postural, é a capacidade do corpo em manter o centro de massa, ou seja, o centro de gravidade, sobre a base do pouso sem cair, ou seja, você se manter de pé. Essa é a habilidade motora importante. O indivíduo percebe sua posição corporal em relação à gravidade pela combinação de influxos visuais, vestibulares, somatos sensoriais, ou seja, propriocepção. Gente, se o indivíduo não conhece o seu corpo, como é que você vai fazer um trabalho postural, né? Uma cinesioterapia postural, se o cara não tem a percepção de sensibilidade corporal? Então não adianta você querer melhorar a postura de um indivíduo se depois que ele sai dali, do exercício que você praticou com ele, vai fazer tudo errado.
Então ele tem que saber que aquele movimento que ele está fazendo naquele instante está comprometendo a postura dele, que aquela carga que ele está realizando está comprometendo a postura dele. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Os influxos visuais, está percebendo, ou seja, trabalhar em frente a um espelho, a parte vestibular, ou seja, o equilíbrio está dentro do nosso ouvido interno, e a parte sensorial, as fibras 1, 2, 3 e as terminações nervosas livres. Pequenos ajustes do tornozelo, quadril e joelho são usados para manter a linha da gravidade. Sobre a base de apoio, isso é lógico. Em um movimento de cadeia cinética fechada, as forças indiretas dos músculos, dos segmentos, são transferidos para serem recebidos dos segmentos contíguos, ou seja, recepção, sensibilidade. A posição de um segmento contíguo de cadeia cinética pode ajudar como um influxo proprioceptivo, facilitando a manutenção do equilíbrio. Se você não tiver essa sensibilidade, a sensação, né, você não consegue se manter equilíbrio. Veja bem, vamos fazer um parâmetro. Uma pessoa, um cadeirante. Um cadeirante tem a sensibilidade de estar sentado correto ou incorreto? Perguntando para vocês. O indivíduo cadeirante, ele tem a sensibilidade, ele sabe se a postura dele sentado está correta ou incorreta, se ele está machucando, por exemplo, as estruturas dele, ele pode estar causando uma úlcera por pressão. Nem pensar. Se ele não tem sensibilidade nenhuma, de um ponto onde houver lesão, não tem sensibilidade, não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Tanto que a maioria dos cadeirantes, eles usam um tipo de almofada para evitar exatamente que isso cause atrito e gere lesões, né? As úlceras por pressão, o pessoal conhece vulgarmente com o nome de escara, tá? Ele não tem sensibilidade, tá? Ele falta sensibilidade. Lógico, também depende da altura da lesão que ele teve, né? Uma lesão baixa, uma paraplegia, ele não vai ter sensibilidade da cintura para baixo de forma nenhuma. Falta sensibilidade total, tá, Júlia? Perfeito. A atividade de cadeia cinética fechada, com enfoque no equilíbrio e no controle postural, deve constituir uma parte importante de qualquer programa para extremidades inferiores, particularmente aquele com o objetivo de consiste de restaurar a sinestesia normal. Sinestesia é a sensibilidade, a forma com que você conduz, as sensações que você tem que ter, né? Das articulações, sem dor. Uma boa compreensão da influência biomecânica do pé e do tornozelo sobre toda a cadeia cinética é essencial para garantir uma prescrição correta de exercício de cadeia cinética fechada. Então, para você entender que tipo de cadeia cinética você vai utilizar, você tem que saber que tipo de comprometimento ele teve, que tipo de lesão aconteceu com esse indivíduo, que tipo de problema que ele teve para você usar, que tipo de cadeia cinética você vai fazer. Se é uma pessoa, por exemplo, que teve uma imobilização prolongada, em que houve uma diminuição de massa muscular, a cadeia cinética aberta é tranquilo de ser feita. Você pode trabalhar isometria, isotonia, com uma cadeira flexo-extensora, vai trabalhar perfeitamente, até melhor para ele. Uma descrição sucinta de como o movimento articular subtalar pode influenciar a cadeia cinética é proporcionada para ilustrar o treinamento de cadeia cinética fechada, ou seja, a propriocepção do tornozelo. Durante a pronação em cadeia fechada, o movimento da articulação subtalar envolve versão calcaneana e flexão plantar talar. Isso aqui é um movimento anatômico que é proporcionado na articulação do tornozelo quando você faz cadeia cinética fechada, tá? Há um deslocamento da articulação para trás, por um equilíbrio, a tíbia se desloca para frente. Por causa da associação do talos, que é o encaixe do tornozelo, isso é a tíbia com a fíbula, né? E a parte arredondada do osso talos, acontece uma rotação interna e uma translação superior e anterior da cabeça da fíbula. Essa é a parte anatômica. Dorsiflexão da articulação talocrural e flexão por estresse em valgo do nível do joelho. O movimento ascendente através da cadeia prossegue com adução femoral e rotação interna à medida que o quadril entra em flexão. A pelve se desloca em flexão e flexão rotação interna. Em face com o membro, a tíbia, o fêmur e o quadril rodam todos internamente. Isso é só anatômico, não precisa se preocupar com isso aqui não. Com o segmento distal se deslocando mais rapidamente através de uma maior amplitude de movimento, quando a coluna lombar fica em extensão, executa o movimento de rotação inversa. Não se preocupe com isso aqui. Então, basicamente é isso aqui, ó. Eu botei esse desenho aqui no final,
os dois desenhos no final, para vocês entenderem, né? O que é cadeia cinética aberta e o que é cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta, você vê que ele está apoiado, mas ele está fazendo movimentos soltos aqui em cima. Enquanto que a cadeia cinética fechada, ele está apoiado, com os pés no chão e apoiado numa plataforma. Está fechado o movimento dele. Aqui ele está aberto no movimento. Tá? E aqui no final, outros dois desenhos. Porque é preciso saber isso, né? Cadeia cinética aberta. Você vê, o movimento de chutar uma bola é cadeia cinética aberta. Eu tenho um ponto de apoio, o outro sem ponto de apoio, e os braços estão soltos. Né? O momento de você sentar e levantar é cadeia cinética fechada. Aqui é aberta. Tudo bem? Agora ficou mais fácil ainda com esse desenho. Tá? Então, repito, estudar a cadeia cinética fechada, entender o funcionamento disso, para que isso serve para o paciente, quais os motivos que você faz uso ou da aberta ou da fechada. Pode ser usada as duas? Sim. Entender o funcionamento da propriocepção, é importantíssimo isso, porque isso é trabalhado tudo a nível de lesão. Você trabalha a propriocepção a todo momento, tá? Estudem, quem quiser, isso não é obrigado, mas leiam sobre anatomia do sistema tegumental, você vai entender o funcionamento dessa pele em si, a sensibilidade que a pele tem anatomicamente, tá? E isso influencia na propriocepção diretamente. E eu estou aberto agora para perguntas e dúvidas. Enquanto isso, a gente continua escutando o Queen. Nenhuma pergunta, gente? Acho que todo mundo entendeu o assunto. Que bom, é um assunto difícil, hein? É um assunto chato. Semana que vem a gente vai falar sobre terapia da liberação posicional. É uma técnica manual para redução de dores. Vocês vão ler, quem quiser já ler anteriormente, o material já está no portal, quiser já dando uma lida, e chamada antigamente técnica de Jones, né? Hoje chamada de PRT, tá em inglês. Positional Release Therapy, terapia da relação posicional, tá? Agora, essa terapia de relação posicional, ele depende muito do seguinte, anatomia, de novo, tá? Entender os movimentos de cada músculo, por quê? Vocês vão ver que nós vamos encurtar a musculatura passivamente para retirar a dor, porque a tensão provocada sobre o músculo se dá quando você tensiona esse músculo e não causa o encurtamento dele de forma passiva. A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Nenhuma pergunta, gente? Nem sim, nem não, nem porquê, nem talvez? Que bom, estou vendo que o pessoal entendeu o assunto, pelo menos. Entendeu o funcionamento do assunto. E é um assunto chato e difícil de entender.